Olá, internautas! Sejam bem-vindos ao programa de estreia PodPreps, o primeiro podcast da Prefeitura de Francisco Morato, com o nome mais que exclusivo, né? PodPreps, para que vocês possam acompanhar todas as atividades, feitos e, é claro, interagir conosco e também ficar por dentro de tudo que acontece na Prefeitura de Francisco Morato. Mais uma vez, sejam bem-vindos e hoje nós vamos estrear o nosso programa falando de ODS. Vicente, o que é ODS? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje vocês saíram daqui expert em ODS e as suas 169 metas e também saberão por que em todos os eventos, seja inauguração, assinatura de contrato, conselho, conferência, em todos os eventos da Prefeitura, nós fazemos questão de mencionar os ODSs. À minha direita nós temos Rosemary Rodrigues. Tudo bem, Rosa? Seja bem-vinda. Olá a todos, um prazer estar neste momento de bate-papo. Prazer. A Rose, que é diretora de ODS e IGM da Prefeitura de Francisco Morato, e à minha esquerda, Karina Gomes, que é diretora executiva da Local Change e assessora da FIA, Fundação Instituto de Administração. Tudo bem, Karina? Bem-vinda. Olá, Vicente. Agradeço o convite e olá a todas, todos. Muito bem. Fique conosco até o fim, acompanhe toda a nossa programação, que hoje está incrível. Nosso primeiro PodPreps aqui da Prefeitura de Francisco Morato. Meninas, eu quero começar com vocês falando um pouquinho sobre o ODS. O que é essa Agenda 2030? Por que 2030? Por que 2030? Quem que pode começar? Rose? Karina, por favor. Então, Karina, fique à vontade. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma agenda global que foi adotada por 193 países, inclusive o Brasil. E é um marco histórico para o desenvolvimento das cidades, dos países, de todos os países do mundo, porque conseguiu trazer todos os países juntos para concordarem em uma agenda para o futuro que a gente quer. Um futuro inclusivo, um futuro sustentável, um futuro que considere todas as pessoas, né, que inclua todas as pessoas e que garanta qualidade de vida, paz, prosperidade. E isso envolve direitos sociais, econômicos, direitos políticos também, direitos civis. Então, uma agenda muito holística que passa por várias áreas, por isso que a gente tem 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Essa agenda traz esses objetivos que passam aí por várias áreas, desde a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, a proteção da vida terrestre, a proteção dos oceanos, a cultura, a inclusão de todas as pessoas, todos os aspectos, né? Considerando o aspecto de cor, de raça, de idade, de localização geográfica. Então é uma agenda incrível que traz essa visão então para o ano de 2030. Isso para a gente ter uma referência, né, de quando seguir assim no tempo. Mas é uma agenda que já é uma continuação de uma agenda anterior, que é os objetivos do milênio. Então, essa agenda foi até 2015, e em 2015 foi então adotada a Agenda 2030. Em Francisco Morato, a Prefeitura editou a Lei 3.041 em 2019 e aí adotou parâmetros e diretrizes para as estratégias municipais. E aí tem um dos ODS menciona sobre instituições eficazes, né, que eu acho que se enquadra perfeitamente na Prefeitura de Francisco Morato, é onde nós temos buscado, né, elencar esses objetivos e suas metas dentro da municipalidade. Você como assessora também da FIA e também consultora de implementação dos ODS aqui no município de Francisco Morato. Conta pra gente, Karina, por favor, como que está sendo essa implementação? O passo a passo, a partir dessa lei de 2019 que foi editada pela Prefeitura, e desde então, passo a passo, como que as pessoas conseguem sentir ou, como é que eu falo, poder apalpar de fato esses objetivos para que alcance, para que chegue lá na ponta? Acho que antes disso é importante a gente falar do papel crucial que as cidades têm na implementação dessa agenda. E por quê? Porque as cidades são o nível de governança que estão mais próximos das pessoas, né? E que veem as demandas ali do dia a dia, que sabem como é a realidade local, quais são as principais necessidades. Então, a Prefeitura tem esse papel estratégico, então, de implementar essa agenda, de olhar para todos esses objetivos locais e adaptá-los para a realidade local. Então, o nosso trabalho aqui com a implementação do programa Morato Inclusivo e Sustentável, que conversa muito bem com
com esses objetivos da Agenda 2030 é exatamente localizar esses objetivos globais, né? Como trazê-los aqui para o chão de uma forma que isso faça sentido para a população de Francisco Morato, para as necessidades que o município tem, para os desafios que o município tem. Então, de acordo com essa realidade, criar um sistema de implementação, uma forma de tornar isso realidade na vida das pessoas. É um trabalho tanto, bem desafiador. No último dia 28 de março, né, Rose, nós tivemos o lançamento da estratégia Morato Inclusiva e Sustentável. Exato. E o município também assinou uma declaraçãozinha. Conta pra gente, Rose, como que foi o lançamento dessa estratégia, como que as pessoas também, lembrando você que está nos acompanhando nas redes sociais, o lançamento está também no YouTube da Prefeitura e também aqui no Facebook. É só você procurar na barra aí, descer um pouquinho, que você consegue encontrar no Facebook da Prefeitura. Rose, conta pra gente sobre o lançamento que aconteceu no dia 28 de março, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Acho que até para complementar o que a Karina vem dizendo, a agenda, quando a gente fala das políticas públicas e olhar para os territórios, e aí é onde estão as pessoas, por isso o evento é o centro das pessoas, né? O centro das pessoas nas políticas públicas. Quando a gente traz o plano estratégico da Morato Inclusiva e Sustentável, a proposta é como é que a gente aprofunda a nossa experiência, os saberes que a gente foi construindo no decorrer de todo que começou lá num projeto político de governo, porque ela começa lá atrás, e vários mecanismos para adotar o norteamento, o alinhamento desta agenda para nossas políticas. Então, como é que a gente aprofunda isso e como é que a gente acelera essa implementação, né? Então, fazer o lançamento do Morato Estratégia Inclusiva e Sustentável é um dos mecanismos que a gente encontrou, junto aqui com a assessoria da FIA, da gente poder compreender melhor e se aprofundar neste assunto e também acelerar essa implementação. A declaração, ela vem como assim como a Lei 3.044, a declaração a nível de município... Desculpa, Rose, 3.041. 3.041, isso, desculpa. Com a Lei 3.041, que é de 2019, que adota a agenda como um meio de alinhar nossas políticas públicas, a declaração de comprometimento a nível de município, que é uma forma de, localmente, a gente se comprometer até de forma internacional, porque isso dá uma expressão também a nível internacional. Tanto, né? Então, dá esse peso, inclusive a nível de visibilidade internacional, de dizer, estamos prontos, a gente quer se aprofundar nesse assunto, a gente quer acelerar essa implementação, e como é que a gente vai fazer isso com todos os parceiros, porque aí a partir da declaração, ela impulsiona a atualização da Lei 3.041. Então, a declaração de comprometimento, ela passa a fazer parte do corpo desta lei, então ela passa a ter peso de lei, então é uma declaração que tem peso de lei a nível de município, e o que ela traz de resultado nenhum governo que entrar, né, daqui em diante, nenhum vai ter que dar continuidade naquilo que foi implementado agora. Pode deixar de assinar e se comprometer com essa Agenda 2030, porque isso é garantido em lei, então é perene. Então, esse ato torna perene aquilo que a gente vem construindo de caminhada, de trajetória, no sentido da implementação da agenda, mas isso extrapola. A gente pensa na implementação da agenda, que ela até traz arcabouços e traz diretrizes a nível global e até nacional, mas olhar para tudo isso e dizer o que a nível local a gente está fazendo, o que as nossas políticas públicas se alinham com essa agenda global e como é que a gente impacta isso. A gente impacta a nível local as políticas públicas para as pessoas e melhora, e torna eficaz, e torna transparente, Rose, mas também impacta a nível global. Então, o que eu faço aqui a nível local vai impactar a nível global. Então, é a nossa contribuição para nossa contribuição para o mundo. Como é que a gente contribui para o mundo? Começando da gente mesmo, então começando a nível local. Então esse é o lugar que a gente se coloca. A importância, como a Karina deixou bem claro, né? É do chão da cidade de Francisco Morato que a gente começa a tirar isso para os territórios, né? E é esse território grande. Então, Francisco Morato é esse grande território que quer impactar suas políticas pensando nas pessoas e que isso vai reverberar a nível global, a nível mundial, a nível do Brasil. Você vai inspirando e vai impactando também. Você coloca a sua contribuição lá para tudo isso.
E não só o resultado da declaração, porque aí a declaração traz também uma outra questão importante, que ela torna a comissão ODS, que é essa comissão estratégica, para olhar para os indicadores, para estudar as metas, para olhar o que a gente está alcançando, corrigir as nossas rotas e dizer, olha, a gente está indo para um caminho que não é. Então a comissão ela vai ajudando a gente a olhar para as políticas públicas em andamento, né, ou para serem estabelecidas. Ela olha para isso, olha para nossas metas, os nossos indicadores, olha para os indicadores e metas globais e vai dizendo para a gente para corrigir rotas. Então a comissão ela é muito importante e esse momento torna a comissão então permanente. Então ela deixa de ser uma comissão que ela pode a qualquer momento existir ou não e ela torna então uma comissão permanente porque vai para dentro também da atualização da 3041 e aí por meio do decreto que já está, né, nós já temos o decreto, a comissão já está estabelecida como comissão permanente. Muito então bem. isso é importante. Rose, Karina, que puder contribuir também, a participação da sociedade civil na construção disso, eu acredito ser fundamental. Hoje em Morato nós temos aí quase 20 conselhos que são instituídos no município. Isso. E qual o papel desses conselhos dentro dos ODS? Acho que um dos papéis importantes o conselho é a voz da sociedade civil, é o que traz a demanda, é o que fomenta, é o que provoca, é o que diz que está acontecendo lá na ponta, porque ele representa essas pessoas dos seus territórios, de forma organizada, né, na forma de conselho, mas ele representa porque ele é paritário. Então Sim. Ele tem uma parte da sociedade civil, uma parte governo, que se conversam, que juntam saberes, que juntam demandas e o governo vai se responsabilizando e vai tomando aquelas demandas como insumo mesmo, como proposta do que o que eu preciso implementar ou o que eu preciso melhorar que está implementado. Então, essa paridade ajuda nessa relação de construção da política pública. Então, os conselhos é extremamente importante porque, primeiro, é a voz, de uma forma organizada, é a voz da sociedade, é a voz do moratense, vamos dizer assim, Sim. né? Mediando essa construção e esse alinhamento de política pública, que aí não fica só no conselho. E aí o próprio conselho em si também tem a sua participação nas prioridades, quando a gente faz o PPA participativo, então os conselhos também participam. E aí o conselho, ele é uma ponta organizada de tudo isso, porque antes disso a gente já ouviu a população, né? A gente fez o PPA Sim. participativo, a gente foi nos lugares, a gente ouviu as pessoas, estabeleceu prioridades para os territórios a partir da percepção das pessoas, isso até na pandemia, então a gente criou estratégias para alcançar isso mesmo em tempos de pandemia, com webinário, com as lives, com os conteúdos online pelos sites, então a gente não deixou de garantir. Então o conselho é só uma forma organizada de trazer para as políticas públicas e para os atores de políticas públicas do governo, né, essa voz que é da comunidade, essa voz que é dos seus territórios. Então, e fora que ele vai fazer o controle disso, né? Então ele fiscaliza, ele vai controlando, ele vai dizendo se está acontecendo, ele vai provocando, olha, não está não, o que você está falando aí não está acontecendo ali não. Então ele é o cara também, o cara que eu digo, ele também é o grupo que vai na ponta, lá da ponta, dizer pra gente onde é que a gente também está acertando, não está acertando, onde tem lacunas para consertar. Então ele também faz esse controle social. Essa importância, essa avaliação, esse feedback da sociedade civil organizada para que a gente consiga, né, ser assertivo Exatamente. Naquilo que a gente se propôs a fazer. Exatamente. Afinal, as pessoas estão no centro dessa agenda, né? A mensagem central da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. Então, a participação da população, o engajamento da população, da juventude e também da sociedade civil é fundamental para a implementação da Agenda 2030. Por isso que um dos passos do programa Morato Inclusivo e Sustentável é o estabelecimento de um conselho ODS, né, trazendo aí membros dos conselhos já existentes e também, enfim, vamos eleger aí, fazer uma eleição desses membros e compor esse conselho para que acompanhe os trabalhos da Comissão ODS e como a Prefeitura tem implementado essa agenda, né? Então não é uma abordagem que vem de cima para baixo, né, da Prefeitura para a população, mas nos dois caminhos, população e Prefeitura juntas,
para implementar essa agenda, essa ideia por trás da Agenda 2030. E aí o Conselho é uma oportunidade da sociedade civil acompanhar o monitoramento, saber o que a gente está fazendo, onde a gente está mais próximo também do poder estar público, mais né? próximo de tudo isso e contribuir com esse alinhamento. Como a Comissão 10 ela tem essa contribuição com o alinhamento com as políticas públicas a partir dessa agenda, o Conselho vai trazer a voz da sociedade também para nos ajudar a olhar para essas possibilidades, para esses caminhos de alinhamento. Sim. Eu acredito que quem esteja nos assistindo deve estar se perguntando, tá, vocês falaram de conselho, vocês falaram de ODS, de participação, de baixo para cima, de cima para baixo, de se encontrarem, né, de dialogar entre si, poder público e sociedade civil, mas como que eu participo desse conselho? Como que eu assisto, como que eu acompanho reuniões, encontros dos conselhos? Isso é simples. Você que está nos acompanhando aqui através das redes sociais da Prefeitura de Francisco Morato, todos os conselhos instituídos, Conselho da Mulher, dos direitos da mulher, dos direitos da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, do idoso, da comunidade negra, todos os conselhos têm as suas reuniões mensais que acontecem aqui mesmo no prédio da Prefeitura, né, que acontecem no prédio da Prefeitura no 6º andar. Né? O Conselho de Política Cultural também. Alguns conselhos já estão instituídos com fundo também para que consigam aí desenvolver suas atividades, que isso é de extrema importância também. E você pode acompanhar no site da Prefeitura. No site da Prefeitura é colocado as datas de reuniões, as atas também são postadas na imprensa oficial. As eleições, quando acontecem, que são disponibilizados para a sociedade civil participar também, é bem publicizado no Facebook da Prefeitura de Francisco Morato, no Instagram da Prefeitura. Então é sempre importante você acompanhar não somente as redes sociais, mas o site da Prefeitura para ficar por dentro de todas as ações, participação, que é de extrema relevância a sua participação na construção desses objetivos e, é claro, na implementação para que todos, de fato, e todas sejam aí alcançados e alcançadas como deve ser. Karina, Rose, qual que é a importância do município firmar essas parcerias? Eu lembro que no dia 28, quando foi lançado a estratégia Morato, inclusive sustentável, nós tivemos aí a participação de Unesco, a ONU, da FNP, deixa eu ver quem mais participou, e daí também da União Europeia. Qual a importância dessas parcerias com esses institutos, com essas entidades que também fomentam toda essa ideologia de objetivos do desenvolvimento sustentável, de inclusão? Bom, tem um objetivo do desenvolvimento sustentável específico sobre parcerias, que é o ODS 17, Parcerias em Prol das Metas. E esse ODS, enfim, fala da importância de se estabelecer parcerias globais para a gente alavancar e avançar o desenvolvimento sustentável. E a chave de tudo isso é a gente pensar em governança multinível, né? O município não consegue fazer nada sozinho, o Estado não consegue fazer nada sozinho, o governo federal não consegue fazer nada sozinho. Todas essas camadas de governo, esses níveis de governança, têm que trabalhar de forma conjunta para implementar a agenda. Né? A gente vê vários movimentos de municípios tomando o protagonismo e fazendo a sua própria agenda, porque às vezes isso não vem como uma referência, como uma diretriz de outros níveis de governança, mas o ideal e o que se busca com a implementação da agenda é que todos os níveis de governança se envolvam, não só o setor público, mas também o setor privado, todas as organizações da sociedade civil, a academia, as universidades, a população. Então, ela é uma agenda que prevê a participação de todos, né, nessa implementação. Karina, eu vi que você está com os objetivos aí abertos. Sim. Você não quer fazer para a gente a leitura de um por um, só para que as pessoas possam entender um pouquinho mais? Porque assim, os objetivos eles englobam tudo de uma maneira geral e tem as suas metas específicas. E é claro, tem aquelas que se adequam à nossa realidade, ao nosso município, que é o que a gente está implementando agora desde o lançamento da estratégia Morato Inclusiva e Sustentável. Se puder fazer a leitura pra gente de cada um. Sim, é bem importante, né? Que a gente fala aqui de ODS, Agenda 2030, a pessoa pergunta, tá, mas e aí? Exatamente. Como que isso se relaciona com o meu dia a dia, né? Olha só, o ODS 1 é erradicação da pobreza. Né? Acabar com a pobreza é fundamental para a gente conseguir avançar para sociedades mais inclusivas e sustentáveis. Pobreza não é aceitável. 2, fome zero, erradicar a fome. 3, boa saúde e bem-estar, é o ODS da saúde. 4, educação de qualidade para todas e todos. 5, igualdade de gênero.
né? A gente ultrapassar as desigualdades de gênero que temos, né? Mulheres com salários menores ou mulheres com menor presença em cargos de liderança, ou mulheres sendo deixadas para trás nos serviços públicos. Ou mulheres trans. E também considerar os aspectos de diversidade sexual, que também que é muito importante. O 6, água limpa e saneamento. 7, energia acessível e limpa. O 8, emprego digno e crescimento econômico, fundamental. 9, indústria, inovação e infraestrutura. Então você vê que que a agenda também aborda o setor privado, o setor público. 10, redução das desigualdades, isso em todos os níveis, né? E também isso abarca também redução da discriminação, né? Seja baseada na cor da pele, seja baseada no gênero, na orientação sexual, na idade, de ter alguma deficiência ou não, de ser portador de alguma deficiência física ou não. 11, cidades e comunidades sustentáveis, então a agenda deixa muito claro, né, o papel dos municípios e dedica um ODS para o papel das cidades na implementação dessa agenda. 12, consumo e produção responsáveis. 13, combate às alterações climáticas. 14, vida embaixo d'água, então a gente está falando sobre os oceanos, sobre a proteção dos rios, dos mananciais. 15, vida sobre a terra, então a gente está falando de meio ambiente também. E 16, paz, justiças e instituições fortes. Isso quer dizer que procuramos ter instituições eficazes, justas e transparentes. Isso inclui também o poder público, naturalmente. Direito ao acesso. Exato. E o 17 que a gente já tinha mencionado, que são as parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Para que dê aí tudo e essas parcerias, elas vêm contribuir de várias maneiras, né? Não é só uma realidade do nosso município. A gente tem se a gente for pensar em desafios orçamentários, assim como o nosso município, tantos outros municípios têm desafios orçamentários, né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem 20% do orçamento é próprio e 80% desse orçamento é da União e são emendas parlamentares, são contribuições externas. Então, essas parcerias, elas vêm para colaborar com apoio técnico dos projetos, com formação, com capacitação, com troca de experiências entre cidades, ou entre municípios, ou entre estados, e até entre países mesmo. Como é importante, né, essa parceria. E essas parcerias é que vão contribuindo com essa implementação, contribui com essa aceleração da implementação também, e vai contribuindo também com os nossos saberes de como é fazer isso, como é que o outro faz. Então, essas trocas é extremamente importante. E aí tem uma outra possibilidade, que é o mapeamento dessas parcerias, inclusive para captação de recursos, tanto a nível nacional, como a nível internacional, de recursos internacionais. Então, você vai chegando, inclusive, esses caminhos fazem com que a gente se ajuste nos programas, projetos e ações. A gente entende como eles precisam ser pensados, elaborados, até documentados, para dizer que há a possibilidade, por exemplo, de apresentá-lo ou de conversar com ele, com investidores sociais, ou com instituições e órgãos tão importantes como esse de peso, que é inclusive para investimento num projeto específico. Então isso vai contribuir, essas parcerias vai contribuindo para a gente chegar neste lugar, que é um lugar importante, que não é só o desafio do município de Francisco Morato, mas de muitos municípios em relação a recursos e ao orçamento. Então, as parcerias globais é extremamente importante. A gente não vai fazer isso sozinho, a gente vai precisar desta ajuda. Eu acredito que agora vamos puxar um pouquinho de sardinha para o nosso município, né? Sim. Como já temos feito. Na região, algum outro município está tão engajado em cumprir essa Agenda 2030? Rose, você que está mais ligada aí como diretora de ODS do município de Francisco Morato, na região existe algum outro município que esteja tão engajado quanto a nossa cidade em querer fazer valer as políticas públicas que nós elaboramos para que chegue de fato em quem necessita através dos objetivos do desenvolvimento sustentável? Nós somos referência. Né? Referência regional, estamos sendo referência nacional e referência até internacional. Francisco Morato, né, gente? É claro que a nível nacional e a nível internacional, muitas outras cidades e os estados dessas cidades também têm caminhos dessa transformação da sua realidade em relação à Agenda 2030 muito importante.
mas o nosso a nível de região e até a nível de Brasil, a nível de Brasil nós somos uma das boas referências, e a nível regional nós somos a referência. Muito bom. Karina, quer fazer mais alguma contribuição? Bom, o Brasil tem tomado passos aí para implementar a Agenda 2030, né? Alguns estados criaram diretrizes para orientar municípios sobre como implementar essa agenda. O Paraná é um deles, o Maranhão é um deles. A cidade de São Paulo também tem planos bem compreensivos para a implementação da agenda, tem um plano de ação, ODS. Então, são alguns exemplos, né, aqui do nosso país. Em Alagoas também, o governo do estado de Alagoas tem uma parceria com o Habitat para a implementação da Agenda 2030. Isso só mostra o quanto essa agenda é importante e o quanto ela tem que ser implementada, né, por todos os estados e todos os municípios. Nós tivemos no dia 28 a participação de alguns prefeitos, né, de outros municípios, e se eu não estiver enganado, até de outros estados que vieram participar também, né, de maneira remota e presencial também, não foi? Para contribuir. Niterói, né? Foi a secretária de Planejamento de Niterói, a Patrícia Benedetti, participou. Também o prefeito de Jacareí, no estado de São Paulo. Nós temos algumas imagens, então, a ideia desse evento, aqui vocês veem o Klaus ele é diretor do Centro Global da Unesco para a implementação dos direitos humanos aos níveis regional e local. Então teve participações internacionais, teve um representante da prefeitura de Puerto Montt, no Chile, que trouxe experiências de participação cidadã, de implementação dos ODS junto a indígenas, a comunidades indígenas no Chile. Então foi muito rica essa troca, né? Trouxemos aí atores nos níveis global, estadual, que experiência, e também nacional e internacional. São esses estados, são esses grupos, né, de atores políticos e de governança que também que a gente foi se juntando também para aprender, também para implementar, também para tornar melhor aquilo que a gente já está fazendo. Então, ser hoje um importante lugar de referência junto a esses outros estados que também têm as suas referências, para a gente é muito importante. Eu acho que todo mundo está se perguntando quem que é aquele menino, né, sentado ali na poltrona, em todos os painéis de discussão. Eu acho que foi o melhor momento do evento, foi o ponto alto do evento, né, que ele trouxe uma apresentação, artística ele com trouxe cordel. Um cordel, não foi? Ele apresentou um cordel sobre desenvolvimento sustentável, foi muito lindo. Eu lembro perfeitamente da participação do Vitor nesse momento, como você bem disse, momento alto ali, né, do lançamento da estratégia Morato Inclusiva e Sustentável, né, e o Vitor trouxe com todo o seu brilhantismo de crianças, toda aquela inocência, um cordel que falava, que dialogava com aquele momento, né, e com todo o seu trejeito, com todo o seu vestimento também, que dialogava com tudo aquilo que a gente estava pretendendo fazer naquele evento de lançamento, para que as pessoas pudessem ter aí a visibilidade e o tamanho da participação. E nada melhor do que fazer o lançamento de um projeto, de um programa, com a participação de quem de fato faz uso, né, desses projetos para quem nós lançamos e fazemos políticas públicas. E o Vitor é uma dessas crianças, né? Ele é aluno também da Secretaria de Cultura, ele participa dos nossos cursos e oficinas que temos na Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Francisco Morato, né? A quem eu já aproveito também para deixar aqui o convite. Anualmente, no começo de ano, nós temos as inscrições dos cursos de teatro, balé, canto coral, violão, dança do ventre. São diversos cursos totalmente gratuitos, voltados para a área artística e cultural para os munícipes de Francisco Morato. O Vitor estava representando de fato o centro as pessoas no centro das políticas públicas. Exatamente. E o futuro, né? O futuro do município. O que a gente quer deixar para essa geração futura, né? Sim, nós temos aí como meta, né, a 2030, né, eu não me recordo a idade do Vitor agora, mas acredito que ele vai se recordar muito bem, e por que não, uma sementinha que foi plantada agora, para que lá na frente ela dê os seus devidos frutos, né? E seja um dispositivo que compartilhe, seja como é que eu posso colocar, um compartilhador de informações e, é claro, de tudo aquilo que ele vem aprendendo na sua pequena trajetória de vida. E é isso, gente. Karina, quer fazer mais alguma contribuição? Rose, fique à vontade, por favor. A gente está se aproximando do fim do nosso primeiro PodPrefs aqui da Prefeitura de Francisco Morato. E como foi rica essa contribuição sua, Karina, e sua Rose, né? As fotos, as imagens que nós tivemos do dia 28 de março, que foi o lançamento
da estratégia Morato Inclusiva e Sustentável, ninguém fica para trás, né? Eu acredito que essa é uma frase do saudoso Jailson Lacerda, né? Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás, né? O saudoso Jailson Lacerda, que veio com esse lema, trouxe esse lema na sua trajetória de vida, na sua luta, na sua militância dentro do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Porque a gente pensa que ninguém fica para trás é um termo tão novo, né? Mas ele não é. Se a gente for pensar na Declaração de Direitos Humanos, na Convenção da Pessoa com Deficiência, isso também já se falava lá. Então, e que deixar ninguém para trás não é só a pessoa com deficiência, não é só quem tem as suas, né, peculiaridades, mas deixar ninguém para trás é deixar ninguém para trás mesmo. E aí uma coisa que a gente aprendeu muito com a UNOBITAR, né? A gente não vai deixar ninguém para trás, mas também nenhum lugar deve ficar para trás. Então isso foi para mim foi uma fala que me marcou muito no dia do evento, porque a gente fala muito de não deixar ninguém para trás, e é importante a gente pensar nas pessoas no centro das políticas públicas, mas pensar que essas pessoas estão nos lugares, no território, ocupam espaços e ocupam espaços vulneráveis. Então a gente não deixa ninguém para trás, mas a gente também vai pensar em trabalhos, em estratégias, em possibilidade de não deixar também nenhum lugar para trás. Para essa geração e para a geração futura. Isso mostra a centralidade dos direitos humanos na Agenda 2030. Né? A gente tem a declaração que já tem aí mais de 70 anos e ela permeia toda a Agenda 2030. Por isso que as pessoas estão no centro dessa agenda e o objetivo é esse. A Declaração dos Direitos Humanos ela dá fundamento e base para uma série de outros dispositivos, né, de outros mecanismos de convenção, de declaração ou de agendas globais mundiais, né? Tanto a Agenda 2030, que tem como base fundamento os direitos humanos, assim como da minha área, a Convenção da Pessoa com Deficiência, tem como base os fundamentos dos direitos humanos. Então, direitos humanos, ele é mesmo o centro, deve ser o centro das políticas, porque é a partir disto que a gente pensa no desenvolvimento local, no desenvolvimento urbano, nos lugares, para as pessoas. Então, tudo está muito relacionado, não dá para pensar num objetivo, numa possibilidade de desenvolvimento sem pensar em outro, né? Porque a gente é esse ser integral, a gente precisa estar em todos esses espaços alinhados com as propostas de uma boa geração futura, de um bom futuro para a gente, assim como a gente como pessoa também ter garantido esse nosso lugar de consciência no mundo também, então tudo muito interligado. E aí eu diria que isso é uma tendência de gestão, vem sendo uma tendência de gestão, né? É uma forma inovadora de se pensar, muitos paradigmas e culturas precisam ser quebrados, precisam ser desmistificados em termos de, inclusive de gestão pública. Então, o desafio, acho que é muito esse, são as quebras de paradigmas, os mitos, os tabus a respeito da gestão pública, né, a cultura. Então, esse desafio vem em conjunto, e esse é um jeito novo de se fazer gestão pública, quando você traça a Agenda 2030 como aquela que vai alinhar e nortear as políticas públicas. De fato. Acho que isso que é muito importante. De fato, Rosa. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição, Karina. Queremos agradecer também a todos vocês que nos assistiram, que ficaram conosco até este momento, né? Um Podprefs de peso com Karina Gomes e com Rosimeire Rodrigues. E a todos vocês que estiveram conosco, nosso muitíssimo obrigado. Obrigado mais uma vez, Rose, obrigado, Karina, pela participação, por toda essa contribuição, por toda essa agenda, né, de deixar de fato as pessoas no centro das políticas públicas. E assim a gente vai avançando, a gente vai progredindo, nunca, jamais recuando, mas sempre avançando com o sentido e com a diretriz de fazer com que as pessoas de fato sejam alcançadas. A implementação da Agenda 2030 no município, ela tem seguido aí os seus caminhos, e eu tenho certeza absoluta que todos vocês, ou melhor, todos nós, né, porque não deixa ninguém para trás, e como a Rose bem disse, não só principalmente as pessoas, mas também lugares em que as pessoas estão, e de não deixar absolutamente ninguém para trás. O nosso muito obrigado, até o nosso próximo Podprefs, até o nosso próximo encontro. Meninas, mais uma vez, gratidão pela presença e participação de vocês nesse Podprefs de peso, que é isso. Agradeço o convite. Até o nosso próximo encontro, Podprefs da Prefeitura de Francisco Morato. Beijos e até mais.